Mandado de injunção. Uma ferramenta para a concretização de direitos constitucionais. O mandado de injunção é um importante instrumento jurídico no ordenamento brasileiro, previsto na Constituição Federal de 1988, destinado a suprir omissões legislativas que inviabilizem o exercício de direitos e garantias fundamentais. Em situações em que a falta de regulamentação torna impossível ou extremamente difícil o exercício de direitos assegurados pela Constituição, o mandado de injunção atua como um mecanismo para viabilizar o cumprimento desses direitos. Dessa forma, ele visa assegurar que direitos constitucionais, principalmente aqueles vinculados à cidadania, soberania e nacionalidade, sejam respeitados, mesmo na ausência de legislação específica. A finalidade desse instrumento é, portanto, garantir que os direitos e liberdades previstos na Constituição sejam efetivamente exercidos. Essa proteção é essencial em um Estado democrático de direito, pois evita que os cidadãos fiquem à mercê da inércia legislativa. Por exemplo, se a Constituição prevê um direito específico, mas o Congresso Nacional não cria a legislação necessária para que esse direito possa ser exercido, o indivíduo ou grupo que se sentir prejudicado pode utilizar o mandado de injunção para que o Judiciário determine uma solução provisória ou até definitiva para o caso. Um exemplo clássico é o direito de greve dos servidores públicos. Embora a Constituição Federal de 1988 tenha garantido esse direito, ele permaneceu por muitos anos sem regulamentação específica, o que impedia sua efetiva aplicação. Frente a essa lacuna, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar mandados de injunção sobre o tema, decidiu que, enquanto não houvesse uma lei específica, o direito de greve dos servidores públicos seria regulado de forma análoga à lei que trata da greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Assim, o mandado de injunção serviu como uma ponte para suprir a omissão legislativa, permitindo que o direito constitucional fosse exercido. Os legitimados ativos no mandado de injunção são amplos, englobando qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, que tenha sido prejudicada pela falta de regulamentação de um direito constitucional. Isso significa que, ao contrário de algumas ações constitucionais restritas a determinados atores, o mandado de injunção está disponível a todos aqueles que necessitam exercer um direito inviabilizado pela ausência de norma. No caso do mandado de injunção coletivo, podem impetrá-lo partidos políticos com representação no Congresso Nacional, entidades de classe, organizações sindicais e associações que estejam legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. O legitimado passivo, por sua vez, é a autoridade que deveria ter proposto ou regulamentado a norma. Essa autoridade, que pode ser uma figura do poder legislativo ou executivo, torna-se alvo da ação devido à sua omissão. Por exemplo, em uma situação onde o Congresso Nacional deveria criar uma lei para regulamentar um direito, e não o faz, ele pode ser citado como parte passiva na ação de mandado de injunção. A natureza do mandado de injunção é civil, o que significa que ele é utilizado para questões de direito não penal. Além disso, essa ação não é isenta de custas, diferentemente de algumas outras ações constitucionais. O objetivo do legislador ao prever custas para o mandado de injunção é provavelmente evitar o uso indiscriminado do instrumento, reservando para situações em que haja uma real necessidade de intervenção do Judiciário. No que se refere à concessão de medidas liminares, o mandado de injunção não prevê esse tipo de medida, diferentemente de outras ações em que a urgência pode justificar uma decisão imediata. A ausência de liminar no mandado de injunção reflete o cuidado do Judiciário em não interferir de maneira precipitada em temas que envolvem omissão legislativa, garantindo que a decisão final seja fruto de um processo mais ponderado e detalhado. O cabimento do mandado de injunção depende de alguns pressupostos. Em primeiro lugar, é necessário que haja uma falta de regulamentação de uma norma constitucional programática ou que defina princípios estruturantes de natureza impositiva. Esse tipo de norma geralmente não possui aplicabilidade imediata, pois depende de uma regulamentação para ser exercida. Além disso, deve existir um nexo de causalidade entre a omissão do legislador e a impossibilidade de exercício de um direito ou liberdade constitucional. Por fim, é preciso que já tenha transcorrido um prazo razoável para que a norma fosse regulamentada, evidenciando que a omissão legislativa é de fato inconstitucional. Outro aspecto relevante é que o mandado de injunção pode seguir a corrente concretista intermediária individual, conforme adotado pela Lei nº 13.300/2016, conhecida como Lei do Mandado de Injunção. Isso significa que o Judiciário não se limita a declarar a omissão legislativa, ele busca garantir que o direito constitucional seja concretizado na prática. Na concretização intermediária individual,
O efeito do mandado de injunção é, em regra, inter partes, ou seja, apenas entre as partes envolvidas. Entretanto, em casos excepcionais, pode ser dado efeito erga omnes, aplicando-se a todos, caso a situação exija uma solução mais ampla. O mandado de injunção, especialmente o coletivo, reforça o papel de organizações sociais na defesa de direitos fundamentais. Ao permitir que partidos políticos, sindicatos e associações utilizem esse instrumento, o ordenamento jurídico brasileiro incentiva a participação dessas entidades na defesa de interesses difusos e coletivos. Isso é essencial em uma democracia, pois assegura que a sociedade civil possa exigir o cumprimento de direitos que beneficiam um grupo maior de pessoas. Em suma, o mandado de injunção é um mecanismo valioso para assegurar que direitos previstos na Constituição sejam exercidos, mesmo diante de omissões legislativas. Ele coloca o Judiciário em uma posição de garantir a efetividade das normas constitucionais, sem, no entanto, substituir o papel do Legislativo. Em vez disso, o mandado de injunção atua como um estímulo para que o Legislativo cumpra suas obrigações, evitando que a falta de regulamentação impeça o pleno exercício dos direitos fundamentais. Em última análise, a existência do mandado de injunção é um reflexo do compromisso do Estado brasileiro com a proteção dos direitos humanos e das garantias fundamentais. Ele representa um equilíbrio entre os poderes, permitindo que o Judiciário intervenha quando a omissão do Legislativo se traduz em uma violação de direitos, mas respeitando a separação entre esses poderes. Em uma sociedade democrática, é fundamental que o acesso aos direitos não dependa exclusivamente da vontade dos legisladores, e o mandado de injunção é uma ferramenta crucial para assegurar essa proteção contínua. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!